Eu quebrei uma regra aqui na PokéTraders. Aparentemente, esse Greninja aqui já tem um dono. É isso mesmo que você entendeu. Aqui no spawn mostra os iniciais de todos os participantes. E aparentemente alguém tem um Froakie como inicial. Bom, e eu não sei se isso é uma quebra de regra ou não, mas eu acho que eu não deveria ter um Greninja. Ou seja, se eu não posso utilizar o Greninja, eu não tenho um Pokémon forte para me ajudar nessa jornada. Então a partir de agora a gente vai vir aqui no PC e depositar o nosso Greninja. Não vamos mais poder usar ele. E já que não podemos mais utilizar o Greninja, eu preciso de um Pokémon forte. Um Pokémon bem forte. E bem, eu acho que eu já tenho esse Pokémon, que é o meu Gliscor. O Gliscor, ele não é só bonitinho não, ele é um Pokémon muito forte. E se eu treinar ele, ele vai ser um dos Pokémons principais do meu time. Mas eu ainda não tinha percebido, mas aqui na PokéTraders estava acontecendo algo estranho. Porque aparentemente caiu um meteoro na PokéTraders. E não é loucura não, caiu mesmo um meteoro e tem alguém ali dentro. Será que aquilo é um alienígena? Bom, só tem um jeito de descobrir. Vamos lá dar uma olhada. E chegando aqui, o nome dele é Nopes. E pelo visto, ele é um NPC de troca. Tá, vamos ver o que ele troca. É um comerciante que traz pra gente algumas coisas importantes que a gente vai precisar. Como Harissóda, Harikandi, Gold Bottle Cap, Silver Bottle Cap, Ability Capsule e também Ability Pet. E olha só que coincidência, eu vou precisar desses itens. Até porque o meu Gliscor, ele tá no level 21. E pra deixar ele mais forte, eu preciso upar o nível dele. E aqui o Nopes, ele vende pra gente Harissóda e Harikandi, que upam o nível do nosso Gliscor. E olha só, fazer essas Harissóda não é tão difícil, hein? E eu preciso fazer isso o mais rápido possível, porque agora sem um Greninja, eu não consigo fazer essas raids que tem por aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu ainda não mostrei pra vocês, né? A gente terminou o último vídeo encontrando um espaço ideal pra nossa futura base. E eu já comecei a fazer um projeto de apricórnios por aqui. No caso, eu fiz uma grande plantação de apricórnios, tendo todas que a gente vai precisar: a amarela, a preta, a azul e também a verde, tanto para fazer Ultra Balls, quanto Quick Balls ou até mesmo Dusk Balls. Bom, mas agora não é hora da gente fazer Pokébolas, porque o meu objetivo é upar o nível do Gliscor. E como a gente já viu lá, a gente vai precisar de um pouco de ferro, madeira, o graveto também a gente vai precisar pra gente poder fazer um escudo. Eu acho que é assim que faz o escudo. É assim, ó. Boa, vamos fazer mais um escudo pra gente já ter 2 escudos e a gente fazer algumas Harissóda. E deixa eu aproveitar com esse ferro também, fazer uma pá pra gente, porque a gente vai precisar pegar algumas Gravels. Ou melhor, eu vou precisar que ela drope Flint, isso aqui mesmo. Bom, e desses cascalhos que a gente quebrou, dropou 9 Flints. Eu acho que já é o suficiente. Porque agora o que eu vou precisar é derrotar alguns Pokémons voadores. Porque ao derrotar esses Pokémons, eles dropam pra gente pena, que é um item que a gente precisa pra fazer as flechas. E eu acho que esse tanto aqui de pena já é o suficiente pra fazer o que a gente quer fazer. Porque agora é só colocar desse jeito aqui na Crafting Table que a gente já consegue fazer as flechas. E olha só, eu consegui fazer 20 flechas e eles pedem 16. Então eu peguei mais um pouco de pena pra gente conseguir fazer um pouco mais de flechas. Porque já que eu tenho 2 escudos, eu posso comprar 2 vezes essas Harissódas. E olha só, eu tenho a quantidade de 32 Harissóda comigo. E ainda me sobrou 4 flechas. Mas o que importa mesmo são essas 32 Harissóda. E se você tá se perguntando se ela é boa mesmo, calma aí que eu vou te mostrar. Porque as Harissóda, elas upam 2 níveis do seu Pokémon. O meu Gliscor tava level 22, ele foi pro nível 24. E desse jeito a gente upa o Gliscor com mais rapidez. E olha só, aqui a gente vai pegando alguns ataques para o Gliscor. Veio pra gente o Turn. O Turn eu acho que eu não vou querer não, tá? Por enquanto não. Eu acho que eu vou montar esse Gliscor aqui com o Swords Dance. Então o Turn, ele não entra no meu moveset. Tá, vou continuar upando aqui. Veio o Scratch. Scratch eu não quero. Veio o X-Scissor. É um ataque interessante. Vou colocar por enquanto no lugar do Quick Attack. Crab Hammer. Eu nem sabia que o Gliscor aprendia Crab Hammer.
É um ataque interessantíssimo do tipo água. Mano, eu acho que eu vou pegar o Crabhammer, velho. Eu vou deixar o Knockoff porque o Knockoff é um ataque bom pra desativar os Held Item dos Pokémons dos nossos adversários. Então o Knockoff é interessante. E já que a gente já tem o Knockoff, eu acho que eu vou tirar o Night Slash. O Knockoff ele é mais fraco do que o Night Slash, porém é só 5 de poder a menos. E o Knockoff ele tem meio que um objetivo maior. Então vou tirar Night Slash por enquanto. Qualquer coisa a gente tenta colocar esse ataque de volta nele. E olha só, como eu falei que eu ia utilizar ele com o Swords Dance, eu vou ter que decidir qual ataque sai daqui agora. Acrobatics, que é um ataque do tipo voador, mas ele não é um dos melhores ataques. O X-Scissor ele ainda faz sentido um pouco de estar aqui, então vou tirar o Acrobatics por enquanto. E olha só, nessa brincadeira o nosso Gliscor já tá level 50, mas mesmo assim eu tenho que continuar dando XP pra ele. E dando todas as rares sodas que eu tenho, ele foi pro level 86. Literalmente falta muito pouco pra gente deixar esse Pokémon no máximo. Então é por isso que eu vou voltar aqui na minha base pra fazer uma espada de ferro. Ou melhor, eu fiz botão. Algumas espadas de ferro. Porque como a gente já viu aqui no Nopes, ele troca espadas de ferro por 8 Hurricanes. E trocando todas que a gente consegue 32. Que é o suficiente pra colocar o nosso Gliscor no nível máximo. E olha só, finalmente o nosso Gliscor tá no nível máximo. Até onde eu sei, eu tenho o Pokémon mais forte da Poketraders. É melhor meus adversários correr, porque o maioral aqui por enquanto tá sendo o Gliscor. Mas calma, a gente ainda não terminou de mexer nele. Pelo que eu vi aqui no Gliscor, ele tem a Nature Jolly, que é a Nature correta que a gente precisa que ele tenha. A Nature Jolly, ela aumenta a velocidade do Pokémon e abaixa o ataque especial. E como todos os nossos ataques vão ser ataques físicos, coisa que o Gliscor tem de monte, nós não vamos precisar de ataque especial. Só que tem um probleminha, o Gliscor tá com a habilidade errada. E para trocar essa habilidade do Gliscor, eu vou precisar de um item que Nopes também vende. Então Nopes, me mostra aí o que você precisa por essa Ability Pet. E nossa, ele precisa de fragmento de Netherita. Vai ser um pouco difícil de a gente conseguir essas Netheritas. Então é melhor a gente começar logo. A primeira coisa que eu preciso fazer para conseguir Netherita é ir para o Nether. E para mim ir para o Nether eu vou precisar fazer um portal. Então é por isso que eu vou precisar desses diamantes que eu consegui para mim tá fazendo uma picareta de diamante. E também eu vou fazer um balde para mim. E sobrevoando o deserto eu encontro uma piscina de lava, que é basicamente o que a gente precisa. É só eu jogar um balde de água aqui para apagar toda essa lava e virar obsidian. E agora com a picareta de diamante a gente só precisa coletar essas obsidians. E boa, consegui coletar todas as obsidians que a gente precisa. Eu acabei sem perceber coletando uma a mais, mas não tem problema. Agora o que eu preciso é só de um flint. Boa, já peguei o flint ali. Porque com esse flint é só a gente fazer aqui um isqueiro, abrir o nosso portal. E com o isqueiro é só ligar o nosso portal do Nether. Só que agora que começa o sofrimento. Encontrar uma Netherita aqui no Nether não é nada fácil. Até onde eu sei, para encontrar uma Netherita aqui no Nether, a gente vai precisar ir para a camada 15 do Minecraft. E a gente tá na 52. Opa, eu encontrei um bastião. Será que nesse bastião tem alguma coisa relacionada a Pixelmon nos baús? Bom, não custa nada dar uma olhada, até porque eu vou precisar de um item aqui pro nosso Gliscor, né? E olha só, tem um baúzinho aqui, dentro dele, não tem nada relacionado a Pixelmon, mas tem flechas, a gente pode trocar essas flechas lá no spawn. Nesse outro baú, opa, tem uma Focus Sash, bloco de ferro, Fight Gem e uma Ghost Gem, legal. E mais flecha. Então eu acho que eu vou olhar todos os baús daqui pra ver se a gente encontra mais coisas. Vai que a gente encontra Netherita também. E chegando nesse baú aqui do meio, a gente pega Netherita, boa! Só que só tem uma Netherita. E é claro que eu não vou ser bobo, né? Vou levar todo esse ouro pra casa. Por que eu vou usar? Não sei, mas eu vou levar. Tá, agora vamos para o que interessa mesmo. Eu tenho que procurar Netherita, então eu tenho que descer pra camada 15. Pronto, já estamos na camada 15, agora é só procurar. Eu não tô há muito tempo não. Eu encontrei um, mas calma, deixa eu olhar ao redor se não tem lava, porque ele acaba caindo. Eu sei que isso daqui
se eu não me engano, não queima na lava. Mas mesmo assim eu não quero perder, velho. Encontrar um desses é muito difícil. E olha só, eu vou precisar de 4. Eu já tenho um, então agora só restam 2. Opa, encontrei mais um. Ué, será que não tá tão difícil encontrar mais netherita? Eu encontrei com muita facilidade. Tá, temos 3 agora. É, só porque eu falei que tava fácil, não tá aparecendo mais nem... parece que apareceu mais um. Bom, e será que tem mais um atrás dele, velho? Porque eu preciso de mais netherita no futuro, talvez. Porque esse é só pra um Pokémon. Depois eu vou precisar pra mais. Mas, por enquanto, já tá bom. Vou até marcar esse lugar aqui no mapa pra gente voltar aqui depois, caso a gente precise. Mas agora o que eu vou fazer mesmo é passar por esse portal. Vou colocar essas netherita pra assar. E, cara, deixa eu dar uma organizada no meu inventário, porque olha essa bagunça. É, eu sei, depois eu tenho que dar uma arrumada na minha base, porque eu só fiz a plantação e só, não fiz mais nada. Eu preciso organizar uma sala de baús pra mim. Mas enquanto eu falo, os nossos fragmentos de netherita já ficou pronto, e se eu não me engano é ouro lá também, né? É netherita e ouro. E vamos dar uma olhada, e sim, é isso mesmo, é netherita e ouro. E com isso a gente consegue a nossa ability pet pra dar pro nosso Gliscor. O quê? Você não sabe o que essa ability pet faz? Bom, como eu já mostrei pra vocês, o nosso Gliscor, ele tá com a ability Hypercut. E a ability que a gente quer pra ele é a Poison Heal, que é uma Hidden Ability. Esse itemzinho aqui, ela é uma ability pet, que no caso dá ao Pokémon uma Hidden Ability. E como ele precisa de uma Hidden Ability, vamos dar esse item pra ele. E agora, a habilidade dele muda para Poison Heal, que é justamente o que a gente quer. E para me mostrar como essa habilidade funciona na prática, eu vou precisar de um itemzinho. O único problema é que para conseguir esse item, eu vou precisar derrotar bosses. E olha só, apareceu 2 na minha frente. Um raro do Raticate, provavelmente aquele ali é um boss épico. Só que essa é o problema. O Raticate, eu acho que o nosso Gliscor eu consigo derrotar. Ou melhor, eu até conseguiria. Mas, cara, dá pra tentar. Vamos lá. Swords Dance no Gliscor. Vamos buffar um pouco o ataque físico. E o Raticate já deu muito dano. E já deu pra perceber que o Raticate é mais rápido. E agora vamos usar no Raticate o nosso Crabhammer. Cara, o nosso Crabhammer, ele tem 10% de errar. A gente não pode errar. A gente não pode errar. Deu muito dano no Gliscor. Vai, Gliscor. Nossa, a gente acertou, mas olha isso, ele ficou na metade. Ou seja, a gente acabou perdendo. Mas calma, eu vou vir pra uma revanche com ele. E dessa vez eu não vou dar o Swords Dance, eu vou dar o Crabhammer logo de cara. Não posso errar, não posso errar, não posso errar. Pô, acertei. E olha só a diferença, galera. Sem o Swords Dance, eu não tirei a metade da vida dele. Eu tirei muito pouco. Mas eu vou querer uma revanche com esse Raticate. Vamos dar Swords Dance no Gliscor. Torce pra ele não acertar. É, ele deu dano no Gliscor, deu bastante dano. Swords Dance agora entrou em ação. Agora é só a gente dar o Crabhammer. E cara, o Crabhammer não pode errar de jeito nenhum. Ele deu Hyper Fang. Vai, boa, tiramos muita vida. E agora tem uma chance. Tem uma chance dele não utilizar o Hyper Fang. Caso ele use o Hyper Fang, ele derrota o nosso Gliscor. Mas caso ele use qualquer outro ataque, o nosso Gliscor ainda fica vivo. Então vamos lá, Crabhammer. É, ele usou o Hyper Fang, velho. E já que eu perdi muito pra aquele Raticate lá atrás, eu vim pra uma estratégia diferente. Eu vim enfrentar esse Numel aqui. Já que a gente tem um ataque do tipo água, enfrentar um Pokémon do tipo fogo, eu acho que é o mais certo a se fazer. Vamos utilizar o Swords Dance, vamos buffar o nosso Pokémon ao máximo. Lembrando, se ele utilizar um ataque do tipo fogo, o nosso Gliscor, ele é do tipo ground. Então ele tanca um pouco esse ataque, igual agora. Ele usou Ember, mas não deu tanto dano assim. É claro, galera, tem que levar em consideração que esse Pokémon aqui é um boss. Ou seja, o meu Gliscor tá level 100, mas o boss tá level 120. E isso no Pokémon é impossível, apenas com bosses, tá? Beleza, agora vamos utilizar o Crabhammer com o máximo de ataque. Boa, olha só. Derrotamos o Numel e ele não dropou o que a gente quer. E andando mais um pouco, eu encontrei um Geodude. E com o Geodude eu tentei fazer a mesma estratégia. Swords Dance e Crabhammer. E olha só, o Geodude quase foi derrotado, faltou muito pouco. Mas como o nosso Gliscor, ele é um Pokémon mais rápido do que o Geodude, com mais um ataque a gente leva o Geodude.
E olha só, a gente não conseguiu o item que a gente quer, mas a gente conseguiu uma Focus Band, que é um item muito bom, e também um XP Share, que é um item ótimo pra gente. Então vamos pegar esses itens por enquanto e vamos caçar mais um pouco de bosses. Galera, eu dei uma bela de uma pesquisada e eu descobri que eu fiquei derrotando bosses raros e épicos à toa, sendo que o Toxic Orb, que é o item que eu preciso pro meu Gliscor, ele dropa desse carinha aqui, que no caso é um boss incomum. Eu não precisava ficar derrotando aqueles bosses mais fortes, ou seja, agora é só questão de tempo de conseguir dropar a minha Toxic Orb. E olha só, enquanto eu espero os bosses aparecerem aqui, apareceu um Pokémon Shiny, velho. Pô, eu acho que eu não vou deixar isso passar não, eu vou capturar. Boa, conseguimos capturar. E uma coisa que eu não falei pra vocês é o meu objetivo aqui nessa série. Eu quero me tornar o maior treinador da PokéTraders com Pokémons Shinies. É por isso que o meu inicial, o meu Gliscor, ele é um Pokémon Shiny. Então todos os Pokémons que eu capturar pra formar o meu time tem que ser Shiny, o que vai deixar a nossa jornada um pouco mais difícil. Imagina aí, como é que eu vou capturar um lendário Shiny? E olha só, olha o que dropa pra mim, mas a Toxic Orb ainda não dropou. Então eu fiquei um bom tempo derrotando os bosses até encontrar o item que eu queria. Finalmente! Nossa, eu tô muito tempo, galera. Nossa, eu tô muito tempo atrás desse itemzinho aqui. Olha, eu fui até na minha base fazer uma mochila pra mim conseguir guardar todos os itens que eu tava pegando. E olha só isso, eu consegui literalmente muitos Held itens, inclusive algumas pedras de evolução. Mas o que importa pra gente mesmo é essa Toxic Orb, porque a Toxic Orb agora eu posso dar ela para o nosso queridíssimo Gliscor. E vocês devem estar se perguntando, para que você quer esse item? Bom, então eu vou explicar para vocês a estratégia mais forte do Gliscor. Pelo menos eu acho ela mais forte. Se tiver alguma mais forte do que essa, comenta aí embaixo, hein, que eu quero saber. Bom, vocês já sabem que a habilidade do Gliscor agora é a Poison Heal, e ela simplesmente restaura o HP se o Pokémon estiver envenenado. Tá, mas aonde é que entra a Toxic Orb? A Toxic Orb é nada mais nada menos do que um Held Item que vai envenenar o nosso Pokémon. Ou seja, o Gliscor vai ficar envenenado graças a Toxic Orb, e graças a ela ele vai ganhar HP, como se ele tivesse com uma Leftovers infinita. Sim, infinita. Todo round o nosso Gliscor ele vai ganhar um pouquinho de HP. E para mostrar realmente essa força, eu vim aqui em uma raid com o nosso Gliscor e vou iniciar ela desse jeito aqui. Vou tentar utilizar os ataques mais fracos do nosso Gliscor pra gente não derrotar essa raid de primeira. Ou seja, em vez de utilizar Crabhammer, que é super efetivo no Numel, eu vou utilizar Knockoff, só pra gente durar mais tempo na raid. Isso eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. E olha só, ela ficou com 47% e agora sim vai funcionar o Toxic Orb, porque a gente precisa de um turno. Poxa, você poderia ter aguentado mais um pouco, né? Mas tá tudo bem, porque a gente encontrou aqui um boss Geodude. Inclusive, se a gente derrotar ele, tem uma chance dele dropar também uma Toxic Orb, mas eu não quero mais não. O que eu preciso mesmo é testar o nosso Gliscor, e como eu falei, no primeiro turno ele não pega o envenenamento, então eu preciso atacar ele nesse primeiro turno sem o envenenamento tá funcionando. Agora nesse próximo turno ele fica envenenado, ou seja, todo final de turno agora ele vai ganhar uma vida. Olha só, Knockoff, presta bem atenção na vida do Gliscor, e olha a vida dele subindo após o dano que o Geodude deu nele. Ou seja, com isso, cara, o Gliscor sempre vai recuperar a vida agora. Então, utilizando o Crabhammer, ele ataca primeiro, derrota o Geodude e a gente vence a batalha. Não, vai dizer que essa estratégia no Gliscor não é uma das mais fortes. E é assim que agora eu tenho o inicial mais forte da PokéTraders.